Pessoas que já haviam traído tinham 3 vezes mais chances de trair novamente. Pessoas com altos níveis de narcisismo têm mais probabilidade de ter casos extraconjugais. Houve um estudo em que indivíduos que olhavam para uma pessoa atraente, sabe, com aquele olhar de interesse, aqueles que olhavam 100 milissegundos a menos, tinham 50% menos chance de trair. Uau! Isso é algo doloroso de dizer, mas vou dizer. A principal coisa, se alguém quer evitar ser traído, na verdade, se resume a McMurphy. Você é cientista comportamental e passou vários anos em Oxford estudando atração e infidelidade. Hoje, você será a nossa tradutora e vai nos ajudar a entender tudo o que sempre quisemos saber sobre os homens e como pensam. Primeiro, por favor, nos diga, conhecendo o comportamento humano, quais sinais um homem começa a mostrar ao trair? Sinais de que alguém pode te trair incluem alta sociossexualidade, ou seja, interesse em relacionamentos sem compromisso. Muita gente pensa, sabe, tipo, estou namorando esse cara, ele é um grande conquistador, mas quando ele se firmar comigo, tudo isso vai meio que desaparecer e nós vamos ter algo monogâmico. Se você pensar bem, ele gostava de ter casos de uma noite antes de te conhecer, certo? Ainda gosta disso, mesmo com você, mas está escolhendo não fazer. Ele está resistindo à tentação. Esse cara tem um risco muito maior de infidelidade do que alguém que nem gosta desse tipo de coisa. Tipo, se um cara não gosta de transar com mulheres aleatórias, certo? Mesmo quando ele está solteiro, é muito menos provável que ele traia porque provavelmente não vai querer fazer isso enquanto está em um relacionamento. Isso é muito controverso, mas é muito intuitivo, certo? Quero dizer, há tantos fatores preditivos aqui. Por exemplo, teve um estudo em que indivíduos que ficavam olhando para uma alternativa atraente, sabe, tipo olhar para os lados, e aqueles que olharam por 100 milissegundos a menos tinham 50% menos chance de trair, certo? Isso é interessante, né? Então, esse é um daqueles casos em que, se a pessoa tem muito interesse fora do relacionamento, ela tem muito mais chance de trair. Muitos usam o número de parceiros anteriores como referência, conhecido como body count na internet, termo popular para isso. Como assim? Ter mais body count aumenta a chance de trair? Sim, por exemplo, na análise do McQuivey, pessoas que tiveram mais de 5 parceiros anteriores eram 2 vezes mais propensas a trair do que aquelas que tiveram menos de 5 parceiros. Mas isso quase certamente é só um indicativo de sociossexualidade. É tipo o quanto elas gostam de transar por aí. Então podemos supor que narcisistas são mais propensos a trair? Sim. Traços da tríade sombria. Isso é interessante. A tríade tem 3 aspectos: psicopatia, maquiavelismo e narcisismo. Há indícios em geral favoráveis de que pessoas muito narcisistas tendem a ter casos extraconjugais. Traços da tríade sombria, como o narcisismo, são fatores de risco. O narcisismo é complicado, pois muitos o consideram atraente por transmitir confiança. Essas pessoas costumam ser cuidadosas e dedicam tempo à aparência. Narcisistas costumam ser mais atraentes, pois se dedicam mais à aparência. Existe uma correlação entre narcisismo e atratividade física, embora não seja muito alta. Sério? É por isso? Bem, é isso que pensam. Sim, é o mito de Narciso, certo? Ou seja, você passa muito tempo no espelho ou olhando para o lago. Sim, e houve uma meta-análise que analisou isso. E sim, existe uma correlação entre ser narcisista e ser bonito. Isso pode ocorrer porque ser bonito te deixa narcisista, mas acho mais provável que o narcisismo te deixe mais bonito, já que você cuida mais da aparência. Ia perguntar, pode ser como ovo ou galinha? É. A galinha ou o ovo? Porque se você era muito jovem, todo mundo dizia, você é tão bonito. Mas pode ser os dois. Isso é muito verdade. Claro que o garoto vai crescer narcisista. Eu fico tipo, sou tão bonito? Certo, exatamente. Então eu diria sociossexualidade, traços da tríade sombria e também diria o ambiente deles. Então, se todos os amigos deles estão tendo casos, e eles são totalmente blasé sobre isso diz muito sobre os valores deles. E também indica com quem eles estão tentando andar, certo? É um verdadeiro indicativo de que eles não acham que a infidelidade seja tão ruim assim. O ambiente familiar deles também é importante. Sabemos que a infidelidade tende a se repetir nas famílias, isso já está estabelecido. Isso é verdade? Eles veem isso e acham que também podem fazer? Vou dizer algo polêmico, mas há bons dados comprovando. Acho que a infidelidade é parcialmente hereditária. Ela tem uma herdabilidade semelhante à do transtorno de personalidade borderline, de acordo com estudos com gêmeos. E por isso é uma daquelas coisas em que as pessoas pensam, como a infidelidade pode ser genética? Porque é uma ação. Tipo, como uma ação pode ser genética? Porque uma ação é uma escolha, mas suas escolhas são sustentadas pela sua constituição psicológica. Então, obviamente o DNA vai ter, algum impacto em uma pessoa, em como uma pessoa se relaciona,
Então, se eu dissesse algo não controverso, como a propensão a correr riscos é em parte genética, certo? As pessoas diriam, faz sentido, então correr riscos. É um pouco. As pessoas diriam, faz sentido que isso seja um pouco genético, parece certo. Mas se eu disser que trair é genético, aí já é demais. Aí parece loucura. Mas a tendência a correr riscos e o desejo sexual aumentam a chance de alguém trair. Não me surpreende, mesmo sendo controverso dizer isso, não me surpreende nem um pouco. Eu diria, olha, se essa pessoa vem de um histórico totalmente limpo, onde ninguém na família trai, sabe, mãe e pai são felizes juntos, os amigos dele são todos caras realmente íntegros. Eu diria sim, esse cara provavelmente é uma escolha melhor do que o cara que, mesmo parecendo ótimo, os pais dele traem um ao outro, o irmão dele trai, e os amigos dele também traem, e ele é totalmente indiferente em relação a isso. E quanto a quebrar regras? Sim, isso volta à tríade sombria. Nós vemos que os traços da tríade sombria estão associados à impulsividade, descaso com as normas e estruturas morais. Então, sim, eu diria que isso é quase certo. Não conheço estudos sobre quebrar regras versus trapacear, mas apostaria que esses comportamentos estão associados. Então, me fale um pouco sobre narcisistas sexuais. Como você identifica um? Como você sabe que alguém é um narcisista sexual? E por que isso é uma armadilha? Bem, essencialmente é a tendência de alguém achar que é, você sabe, um presente de Deus para o sexo oposto na cama. E o motivo pelo qual eu trouxe esse assunto no passado não é porque seja um grande indicador significativo. É mais porque é útil para as pessoas reconhecerem que, olha, algumas das coisas que tornam alguém mais propenso a te trair também são atraentes. Então existe um equilíbrio aí. Isso é doloroso de dizer, mas eu vou dizer. As pessoas geralmente não vão preferir alguém que seja incrivelmente nervoso, inseguro, desajeitado e que não goste do próprio desempenho na cama, se a pessoa não for muito confiante, certo? Narcisistas sexuais são pessoas que pensam tipo, eu sou ótimo nisso, isso vai ser incrível basicamente. E muita gente acha isso muito atraente, certo? Isso é mais atraente que o oposto, mas também se liga à infidelidade. Então, pessoas que são muito, digamos, entre aspas, convencidas na cama também têm mais chances de ter casos, muito provavelmente, e isso faz sentido. Quero dizer, se você está cheio de confiança nesse aspecto, então provavelmente não tem medo de abordar alguém em um bar e tentar investir nisso. Você provavelmente acha que vai ser ótimo. Enquanto eu diria que a pessoa comum, sabe, não tem 100% de certeza de si mesma nesse tipo de situação, sabe, ela pode ir meio desajeitada até lá. Certo. Então, eu tenho uma pergunta de verdadeiro ou falso para você, se não se importar. Eu adoraria desmentir ou confirmar alguns mitos. Então, verdadeiro ou falso? Homens traem mais do que mulheres. Sim, isso é bem verdade. Ok. Verdadeiro ou falso? Quem trai uma vez sempre trai. Bem, é verdade até certo ponto. Acho que esse é um ditado popular que é amplamente disseminado porque é útil. No estudo longitudinal de Kayla Knop, ela descobriu que quem traiu em um relacionamento anterior tinha 3 vezes mais chances de trair no próximo. Então não é exatamente uma vez traidor, sempre traidor. Eles não tinham 100% de chance de trair de novo, mas era quase isso. Então eu diria que, como uma máxima da psicologia popular, uma vez traidor, sempre traidor é muito útil. Então, Você também disse, porém, que pessoas que já foram traídas têm mais chances de serem traídas novamente. sim, tá no mesmo estudo. Eu estava conversando outro dia com uma mulher que é uma amiga próxima, e ela estava dizendo, tipo, Mac, você tem todos esses dados e tal, ela está recém-solteira. Ela falou, me diz, que tipo de cara eu devo procurar? Esse tipo de coisa, estatisticamente, se eu não quiser que o que aconteceu da última vez aconteça de novo, basicamente. E eu começo a falar do meu jeito meio monótono e chato. Eu falei, bom, você quer alguém que tenha tudo aquilo que eu disse antes, tipo baixa sociossexualidade, que seja um cara legal, não muito bad boy, vindo de um ambiente familiar estável. E ela diz, bom, esse cara parece bem chato, né? Então, é isso, muita gente tem preferências de parceiro que acabam levando para situações ruins. Então, se você é alguém que tem preferências muito fortes por características que costumam estar associadas à infidelidade, como ser um playboy narcisista, bom, se você acha playboys narcisistas muito atraentes, bom, você vai acabar ficando com um, depois com outro e depois com o próximo e vai ser traído várias vezes. Então, quando você ouve que, se alguém foi traído no relacionamento anterior, essa pessoa tem o dobro de chance de ser traída no próximo relacionamento. Isso provavelmente ocorre porque as preferências dessa pessoa a fazem repetir os mesmos padrões problemáticos.
Isso é forte. Verdadeiro ou falso? Homens são programados para querer várias mulheres. Não gosto do termo programados biologicamente, mas se você diz que homens têm desejo evolutivo por variedade sexual, concordo. Eu diria que as mulheres também têm um desejo evolutivo por variedade sexual, motivado por algumas pressões seletivas diferentes, mas não é tão forte. Se você perguntar a homens e mulheres quantos parceiros gostariam nos próximos 10 anos, homens sempre dão números mais altos que mulheres. Muitas vezes, o número de mulheres não é um só, certo? Então não é que falte desejo por variedade. Não é o caso, porque existem benefícios evolutivos que podem ser obtidos desse desejo, mas é menos forte do que nos homens, porque elas não têm aquele benefício muito poderoso de poder ter várias parceiras grávidas de sua prole ao mesmo tempo. As mulheres não podem fazer isso, os homens podem, e por isso há uma diferença estratégica aí. Ok, próxima. Verdadeiro ou falso? Homem trai por físico, mulher por emoção. Tudo bem, pessoal. Já voltamos com Mac e Butch. Mas rapidinho, se você cansou de se diminuir, cansou de ser empurrada para baixo e está pronta para construir uma confiança inabalável em todas as áreas da sua vida, então aperte o botão de inscrever-se agora mesmo. Todo episódio de Women of Impact está aqui para te ajudar a construir sua confiança, reconhecer seu valor, estabelecer limites fortes e garantir que você nunca mais perca sua voz ou seu poder. Então vai lá, aperta o botão de se inscrever. Agora, de volta ao episódio. Próxima, verdadeiro ou falso? Quando um homem trai, é só físico. Quando uma mulher trai, é emocional. Falso. Você já desmentiu isso. Verdadeiro ou falso? Homens traem com alguém inferior, mulheres com alguém superior. Bem, é complicado. Homens e mulheres costumam trair com pessoas mais atraentes fisicamente, mas também com pessoas menos atraentes quanto ao potencial de serem pais ou mães. Então, o que descobrimos é que, quando as pessoas têm casos, elas tendem a se envolver com pessoas que consideram mais atraentes, mas menos competentes, como possíveis parceiros para criar os filhos. Isso retorna ao dualismo. Você busca um parceiro principal para investir na criação dos filhos e vínculo forte, enquanto parceiros secundários trazem benefícios reprodutivos. Então, genes, descendentes adicionais e assim por diante. Certo, agora eu realmente quero passar para o motivo pelo qual os homens traem e as razões pelas quais os homens traem em comparação com as razões pelas quais as mulheres traem. Bem, eu planejei um estudo que depois realizei na Universidade de Melbourne e foi para preencher o que eu descreveria como uma lacuna na literatura científica da psicologia evolutiva. Enviamos uma pesquisa piloto ou pré-seleção para 1.500 pessoas, buscando identificar quem teve casos extraconjugais. Então, nós perguntamos a eles, não sabe por que você traiu? E eu acho que é importante reconhecer que as pessoas tendem a mentir e minimizar nesses cenários. Isso é conhecido na literatura como viés de desejabilidade social, onde as pessoas querem dar respostas para as perguntas que sejam socialmente desejáveis, certo? E isso acaba gerando muitas mentiras. Para homens e mulheres, a principal motivação para a infidelidade que eles relataram foi insatisfação no relacionamento, certo? Mas o que eu quero que os ouvintes levem para casa é isso. É verdade que as pessoas dizem que a insatisfação no relacionamento é um forte motivador para um caso, mas eu realmente não vejo isso tanto como um motivador, e sim como algo que dá permissão. Porque um ato de infidelidade traz benefícios, mas também pode trazer custos potenciais. E o principal custo da infidelidade, eu diria, é que a pessoa pode perder o relacionamento principal, certo? Então, vamos supor que seu relacionamento principal seja nota 10 não em termos de aparência física, claro, mas em termos de qualidade, tipo, é 10 de 10, certo? Então, cometer infidelidade, mesmo que isso possa levar a ter mais descendentes, mesmo que possa trazer outros benefícios, recursos adicionais, qualquer benefício que você possa obter, o risco de perder esse relacionamento principal nota 10 é tão grande que esses benefícios não compensam, certo? Mas, por outro lado, se você está muito insatisfeito no seu relacionamento, tipo, você nem quer mais manter isso mesmo, tipo, você nem liga se a pessoa terminar com você, já não é mais tão divertido. Vocês não estão se conectando como antes, dá? E vamos supor que agora é um 2, certo? Então, o benefício pode ser um 3 e ainda é suficiente, sabe o que quero dizer, né? Risco versus recompensa, é isso, o cálculo de risco versus recompensa. Então, sim, é verdade que na maioria das mulheres e em uma pluralidade de homens, a motivação mais comum é insatisfação no relacionamento é uma motivação declarada, mas considero essa justificativa socialmente desejável. As pessoas têm muito mais simpatia por essa motivação do que fiquei excitado, certo?
Então, é algo muito socialmente desejável. Então, você pode esperar um certo exagero nos relatos. E, além disso, não é realmente uma motivação, sabe, ipso, certo? Por si só. Porque a menos que você esteja tentando terminar o relacionamento que era... Então, vamos dizer que o relacionamento principal está em um nível tão ruim, tipo -10, certo? Tipo, se você quer sair dele, então você pode trair só pra acabar com isso. Isso foi um fenômeno que aconteceu em menos de 5% dos casos na minha amostra de pessoas que traíram. Então, isso não é o mais comum. Eu diria que geralmente é mais um fator que dá permissão do que um motivador em si. Motivadores são consistentes com outras pesquisas sobre comportamento sexual humano, mais físicos do que muitos admitem, sinceramente. Muito poucas mulheres, por exemplo, disseram que traíram porque o outro cara era atraente, certo? Mas a grande maioria das mulheres na nossa amostra achou, quando medimos isso de forma mais objetiva, ou de forma mais sorrateira, devo dizer, então a grande maioria das mulheres que traíram achava que o parceiro do caso era mais atraente do que o parceiro principal. Uau! Na verdade, quero voltar ao motivo pelo qual homens e mulheres traem. Você disse que o principal motivo para ambos é a insatisfação no relacionamento. Mas os outros dois dos 3 pontos, os outros dois, na verdade, são diferentes. Então você disse, então o motivo pelo qual as mulheres traem, vamos começar por aí. Então, insatisfação no relacionamento. Número 2, ter um parceiro desinteressado. E o número 3 é vingança. Então você disse que 15,5% das mulheres afirmam que tiveram um caso por vingança, porque o parceiro delas teve um caso. Sim. Então eu diria que a fidelidade do homem é uma parte enorme do que motiva a fidelidade da mulher e vice-versa. Tipo, pode ser que inicialmente não haja mais ninguém que ela queira ver e por isso realmente não acontece. Mas se chegar um momento na vida dela em que ela esteja realmente tentada e não possa dizer pra si mesma, tipo, ele não faria isso comigo porque ele literalmente faz isso o tempo todo, sabe? É muito provável que isso seja retribuído. E isso é, em parte, apoiado pelos meus dados, que mostram que, novamente, uma grande parcela das mulheres que traem, muito mais do que os homens, traem porque o parceiro principal traiu elas primeiro. E, novamente, eu não diria que isso é um motivador por si só na maioria dos casos. Se eu tivesse que adivinhar, é mais como uma permissão, onde é tipo, seu parceiro trai ou o parceiro de alguém trai. E então, mesmo alguns anos depois, a pessoa se vê em um cenário onde pensa, estou tentado, eu gostaria de ver essa outra pessoa. É muito difícil conter essa vontade quando você sabe que foi traído dessa forma. Curiosamente, esses não são os motivos do homem. Ele não pensa, ela dormiu com outro, então vou terminar. Isso seria vingança. Acredito que isso aconteça em apenas 5% dos casos para os homens. Agora, isso acontece. Eu diria, porém, que os homens agiriam dessa forma se as mulheres traíssem com mais frequência. Então, esse é um viés importante nos dados. Os homens traem mais do que as mulheres. E isso é algo polêmico de se dizer na internet, mas não é polêmico de se dizer na academia. Quando você pergunta para homens e mulheres se eles já traíram, os homens dizem que traem mais do que as mulheres. Quando você pergunta para homens e mulheres se eles já foram traídos, as mulheres dizem que foram traídas mais do que os homens. Até quando pergunta para alguém fora do relacionamento, tipo, já teve sucesso como caçador de parceiros, as mulheres costumam relatar mais sucesso ao buscar parceiros do que os homens. Deixe-me tirar o cara da esposa dele. Mulher, sendo uma intrusa, certo? Sendo a outra parte popularmente chamada de destruidora de lares, certo? Geralmente, as mulheres têm uma taxa de sucesso maior quando tentam isso. E também, olha, quero dizer, algumas pessoas dizem que talvez as mulheres apenas mintam mais, mas nós também temos pesquisas sobre mentiras. E essas pesquisas geralmente indicam que os homens mentem mais. Posso afirmar com confiança que homens traem mais que mulheres. Isso é relevante para o tema da vingança, pois as mulheres têm mais oportunidades de trair por vingança como desculpa, já que são traídas com mais frequência que os homens. Interessante. Provavelmente, homens trairiam mais por vingança se fossem traídos com mais frequência. Faz sentido? Sim. Ok, então temos os motivos pelos quais os homens traem. Insatisfação no relacionamento, ter um parceiro extraconjugal atraente. Fico muito feliz que você tenha mencionado isso, porque sim, os homens disseram que estavam mais motivados pela atratividade física, certo? Só para lembrar aos ouvintes, todas essas pessoas realmente tiveram casos. Perguntamos por que fizeram isso, e eles disseram que foram motivados pela pessoa com quem tiveram o caso ser fisicamente atraente. Você pode pensar, caso encerrado, homens são mais motivados pelo físico.
Mas então, quando realmente analisamos os dados, pedimos para eles avaliarem a atratividade física do parceiro principal e da pessoa do caso, certo? Tipo, quão atraente fisicamente é o seu parceiro, quão bonito ele é, quão bonito é a pessoa com quem você traiu, certo? E tanto homens quanto mulheres descobriram que, em média, havia muita variação, mas em média acharam que a pessoa com quem traíram era mais atraente do que a pessoa que foi traída. E não houve diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres nesse aspecto, o que implica que as mulheres estão subestimando o quanto o aspecto físico influencia os casos extraconjugais. E isso é algo que vemos em outras pesquisas. Na prática, as mulheres se importam mais com a aparência do que dizem. Agora, os homens também se importam mais com a aparência na prática do que dizem, mas a diferença, o intervalo entre o que eles dizem e o que fazem nesse caso é menor. Para mostrar que não estou pegando no pé das mulheres por serem inconsistentes, vou dar um exemplo com os homens. Então, os homens tendem a dizer que não se importam com a carreira de uma mulher, eles não se importam com a educação de uma mulher, eles não se importam com a ambição de uma mulher. Testando de verdade, percebe-se que homens se importam mais do que admitem com essas questões. Assim como mulheres dizem que não ligam para a aparência, só querem alguém legal. Um homem pode dizer que não se importa se ela trabalha no Denny's, mesmo sendo advogado, mas na prática, ele vai namorar outra advogada, certo? Eles vão namorar outra mulher bem-sucedida e poderosa. Então, só para amarrar tudo o que a gente acabou de falar, sobre as diferenças do porquê, tem mais uma coisa sobre o motivo pelo qual os homens traem. E esse é o terceiro ponto. E você mencionou o desejo sexual. Sim, eu diria que existe uma... É interessante porque o desejo sexual é diferente de insatisfação sexual, certo? Então, um é um impulso e o outro é uma atração. Um é uma espécie de justificativa, por assim dizer, e o outro é um motivador. Acho que para evitar traição, o principal é escolher bem o parceiro, mais do que o que se faz no relacionamento. Então, escolher alguém com baixa chance de ter casos, que não gosta de relacionamentos de uma noite só, pois esse não é o perfil dela. Alguém que não tem traços elevados da tríade sombria. Quero dizer, isso é algo até engraçado, porque você vê alguém namorando uma pessoa que cola nas provas, engana os sócios de negócios, trai os amigos, mente quando se atrasa, esse tipo de coisa. E está sempre enrolando todo mundo. E aí ficam surpresos quando são traídos. E é tipo, bom, essa pessoa já enganou em todos os aspectos da vida dela. É claro que isso vai se refletir também nesse relacionamento. Você já mencionou no passado um estudo sobre a fome. Então me fale sobre a correlação entre o quanto um homem está com fome e o tipo de mulher por quem ele se sente atraído. Essa é minha parte favorita da pesquisa. Acho isso muito interessante. A seguir. Se você quer um parceiro para a vida toda... Notícia empolgante. A Paleo Valley faz sua maior promoção para Black Friday e Cyber Monday. Aviso agora para vocês não perderem a chance. Porque nessa época do ano, vamos ser sinceros, você está comendo refeições pesadas, está correndo para lá e para cá sem parar. Por isso você precisa ir agora e fazer estoque dos palitinhos de carne paleo. Gente, eu sou completamente viciada. Logo antes de começarmos a gravar isso, eu literalmente coloquei 10 desses na bolsa do meu marido, porque eles são ótimos para quando você está viajando, se você precisa de um lanche rápido. Feitos com carne bovina de animais alimentados e terminados a pasto naturalmente fermentados para a saúde intestinal e ricos em proteína que sacia. Eles têm um sabor incrível e facilitam o autocuidado, especialmente quando a vida está caótica. Na Black Friday e Cyber Monday, aproveite até 35% de desconto em todos os produtos da Paleo Valley, incluindo os sticks de carne, e ganhe um brinde na compra. Confie em mim, você vai querer clicar no link abaixo e garantir os seus agora mesmo. Sua energia, sua digestão e sua sanidade vão agradecer. Estou te dizendo, eles vão agradecer. Quando os homens estão passando por insegurança ou instabilidade de recursos, incluindo a fome, eles ficam mais atraídos por mulheres maiores. Então, há evidências disso em diferentes culturas. Por exemplo, em lugares como o Japão urbano, é comum ver mulheres mantendo o peso baixo para parecerem mais atraentes. O mesmo acontece em Londres, certo? Você é de lá. As mulheres estão tentando se movimentar mais e comer menos para serem mais atraentes, certo? Esse é o padrão. Se você for a algum lugar entre os Efik da Nigéria, vai perceber que elas tentam se movimentar menos e comer mais para se tornarem mais atraentes.
E, por exemplo, entre o Zulu da África do Sul, IMCs de até 38 eram considerados altamente atraentes, enquanto um IMC de 38 em um contexto ocidental seria considerado obesidade mórbida. Temos várias fontes de evidência convergentes, incluindo os estudos sobre fome que você citou, onde, por exemplo, pesquisadores ficaram do lado de fora de um refeitório e mediram a preferência dos homens por tipos de corpo feminino antes e depois de entrarem no refeitório. Descobriram que, antes de entrarem no refeitório, os homens preferiam mulheres mais corpulentas do que quando estavam saindo. Então, por que acontece que quando os homens são mais pobres, quando têm mais instabilidade econômica, quando estão em contextos onde estão fisicamente com fome, por que eles preferem mulheres com mais gordura corporal? Bem, se pensarmos nisso de um ponto de vista estratégico evolutivo, por que nossos cérebros evoluiriam para ter esse tipo de plasticidade de forma estratégica? Se você estivesse enfrentando uma fome generalizada, seria melhor escolher uma mulher que desse sinais de que tem comida, certo? Talvez para compartilhar com você, mas mais importante, que tenha comida e gordura corporal, calorias armazenadas, permitindo sobreviver à fome e manter a fertilidade durante a escassez. Sabemos que perder muito peso ou estar em déficit calórico pode causar infertilidade, ao menos temporariamente. Se houvesse fome e os homens precisassem escolher parceiras, nossos ancestrais, que percebiam que estavam famintos, notariam a falta de comida. Eu deveria escolher mulheres que têm comida e gordura corporal suficiente para permanecer férteis durante esse período. Esses homens tinham uma vantagem seletiva. Parece que isso deixou uma cicatriz na nossa psicologia evoluída, uma marca interessante. Até hoje, mesmo em contextos modernos como universitários em um refeitório, eles mudam sutilmente suas preferências por mulheres um pouco mais cheinhas na entrada em comparação à saída. Então, o homem mais rico e bem-sucedido que está escolhendo uma mulher, digamos, com um IMC mais baixo, faz isso porque sente que tem muitos recursos. Assim, ela não vai morrer e coisas do tipo. Sim, então é muito claro porque os homens gostam de gordura corporal. E uma coisa interessante é que, se você observar, muitas pessoas ficam meio surpresas com isso, tipo, mas gordura não é ruim? Mas se você observar para quais partes do corpo os homens prestam mais atenção, são literalmente as coxas, as nádegas e os seios, certo? E o que são essas partes? São depósitos de gordura, certo? Então, os homens são muito atentos à gordura e muito atraídos por gordura em certas partes do corpo em várias culturas. É mais confuso porque homens também preferem magreza em situações de abundância. Pode ser porque ser magro está associado ao status social, pode ser a associação entre magreza e saúde física. Então, em um contexto de abundância, sim, provavelmente é mais saudável ser um pouco mais magro do que muito, muito mais pesado. E também pode ser porque é um sinal de juventude. Todos nós acumulamos massa à medida que envelhecemos, em algum grau, ou a maioria de nós faz isso. E, portanto, se alguém tem um peso corporal mais baixo, isso faz com que pareça mais jovem. Então, há vários motivos para isso. Passei a vida ouvindo que, como mulher, eu deveria ser o mais magra possível, pois homens preferem mulheres magras. Cresci em Londres. Provavelmente é verdade em Londres, sim. Sim, exatamente. Vim para os Estados Unidos, tentei basicamente contar calorias, correr na esteira a minha vida inteira e acabei tendo problemas sérios no intestino. E eu perdi tanto peso, perdi minha menstruação. Fiquei mais de 10 anos sem menstruar. Eu estava magra demais. E recentemente eu comecei a tomar hormônios. Meu marido virou para mim há umas 3 semanas e disse: "Meu Deus, você está tão sexy." E eu fiquei tipo: "Eu não me sinto assim, mas obrigada." Eu tentava aceitar os elogios e ele: "Não, não, não, seus quadris estão mais cheios de nada." E ele estava babando. Pensei: se soubesse disso antes, não teria passado tantas horas na esteira desperdiçando minha vida, mas foi muito difícil. É o que te disseram que a sociedade quer versus o que realmente é verdade. Essa é, na verdade, a experiência clássica das mulheres, até no Ocidente. Então, há algum risco de confundirmos nossa conversa anterior sobre a fome com nossa conversa atual sobre percepções, porque são tópicos diferentes. Mas uma coisa que é bastante consistente em todo o mundo anglófono é que as mulheres acham que os homens preferem corpos mais magros do que realmente preferem. E para as mulheres que têm dificuldade em acreditar nisso, vocês podem pensar no fenômeno oposto, que é o fato de os homens acharem que as mulheres preferem músculos maiores do que realmente preferem. É verdade que as mulheres preferem pênis maiores? Sim. Então, os homens acham que as mulheres preferem homens muito musculosos.
Mas a verdade é que as mulheres, na verdade, só preferem homens musculosos, certo? As mulheres pensam que os homens preferem mulheres muito magras. Mas aí, quando você pesquisa, os homens só preferem mulheres magras, certo? Em média, no nosso meio cultural. E isso se manifesta de uma forma muito intuitiva, e na verdade isso já foi demonstrado empiricamente também nesse contexto, que se você comparar as silhuetas das mulheres em revistas femininas com as de revistas masculinas, isso fica imediatamente óbvio. Você vai perceber isso na hora. Tipo, se você entrar em um posto de gasolina ou em um aeroporto e disser, ok, vamos olhar as mulheres nas revistas feitas para homens, certo? Você vê que sim, elas são definitivamente magras, mas não são tão magras assim. Elas têm silhuetas até bem suaves. Você percebe que nas revistas femininas as figuras são extremamente esbeltas. Não digo que uma seja melhor que a outra. Analiso como pesquisador, mas essa percepção equivocada pode ser benéfica. Então pode ser o caso, por exemplo, de que o status que você obtém por ser uma mulher extremamente magra, certo, aumenta sua atratividade mais do que ser a magreza ideal para os homens. Meu Deus, isso é tão verdade. Veja, o cenário estratégico é complicado. É fácil dizer, só quero ajustar meu comportamento ao que o sexo oposto prefere. Mas parte das preferências do sexo oposto envolve como o mesmo sexo interage com você. Tipo, se eu dobrasse o tamanho dos meus braços, certo? Provavelmente isso não seria o ideal para as preferências da minha namorada, certo? Mas aposto que todos os caras ao meu redor achariam isso tão irado que ela provavelmente ainda acharia legal. Sabe o que quero dizer? Isso tem impacto social. A magreza pode causar o mesmo efeito. Quando falamos de atração, muitas mulheres perguntam: o que importa mais para os homens, rosto ou corpo? Existe um estudo chamado Estudo da Caixa, se não se importar que eu cite. Bem, ele tem sido chamado assim de forma coloquial. É interessante captar preferências perguntando, por exemplo, se alguém valoriza mais o rosto ou o corpo ao namorar. E essa seria uma forma de analisar isso, certo? Você pode simplesmente perguntar e ver o que a pessoa responde. Mas o que eles fizeram foi, na verdade, uma preferência revelada, onde eles disseram: aqui está uma pessoa que você poderia namorar, basicamente, e tem uma caixa sobre o rosto dela e uma caixa sobre o corpo dela. Ao decidir sair com alguém, você prefere ver o rosto ou o corpo? Agora, as mulheres queriam ver o rosto do cara, certo? E elas preferiam ver o rosto dele, fosse para algo de curto ou longo prazo. Então, fosse uma situação de ficar só uma noite ou um relacionamento de longo prazo, elas queriam saber, tipo, qual é o rosto desse cara, por assim dizer. Tipo, com o que ele está trabalhando ali. E eu acho que isso é bem consistente com o que eu tenho visto ao analisar os galãs românticos preferidos das mulheres. Quero dizer, se você olhar para os tipos de caras que estão na linha de frente desses programas e filmes como galãs das mulheres, eles geralmente têm corpos legais, muitas vezes não têm físicos particularmente impressionantes, mas sempre têm um rosto bonito. Tipo, você nunca vê alguém com um rosto ruim sendo o cara principal em um filme romântico, quase nunca. E isso não é surpreendente. Com os homens, o resultado foi diferente. Em relacionamentos longos, eles agiam como as mulheres e queriam ver o rosto. Mas quando era um relacionamento de curto prazo, uma leve maioria deles queria ver o corpo. As pessoas perguntam: os homens ligam mais para o rosto ou para o corpo de uma mulher? Eu diria que a resposta depende do contexto. No curto prazo, a maioria dos homens prefere o corpo, mas por pequena margem. No longo prazo, a grande maioria prefere o rosto. Isso é interessante. Você acha que é porque é algo de curto prazo? Vai ser só um relacionamento passageiro, então você só vai ter sexo selvagem. Por isso você quer que a pessoa tenha um corpo bonito, porque é isso que importa nesse momento. Acho que pode ser simples assim, para ser honesto. Como dissemos antes, um relacionamento é como um podcast longo. Você passa muito tempo interagindo com o rosto da pessoa. Mas se for um relacionamento de curto prazo, o corpo da pessoa se torna muito mais relevante. Outra coisa que eu ouvi você dizer: a diferença entre um homem ter uma tatuagem e uma mulher ter uma tatuagem. Então, como as mulheres percebem homens com tatuagens? Não temos dados bons sobre isso. Por exemplo, estou mostrando minhas tatuagens agora. Pensei nisso para essa parte. Eu vou mostrar sim, mostra pra eles, cara, mostra aí. Não parece haver muita evidência sólida de que as mulheres gostem ou não de tatuagens. No entanto, diria que o sinal social de uma tatuagem é provavelmente... Não é apenas sinalizar atratividade. Como algumas formas de embelezamento, elas são voltadas para sinalizar para outros homens, certo? Possíveis rivais masculinos. Pode ser algum tipo de sinal de saúde. Como isso é um sinal de saúde? Pesquisas indicam que pessoas tatuadas costumam ter imunidade melhor.
Sim, eles acreditam que isso ocorre porque, ao fazer uma tatuagem, você estimula temporariamente o sistema imunológico, já que o corpo ativa uma grande resposta imune. Se você tem muitas tatuagens, é como se estivesse repetidamente estimulando o seu sistema imunológico ao responder a ferimentos. É interessante. Eu diria que os dados que temos indicam que a mulher média realmente não tem muita preferência de um jeito ou de outro. Tipo, tatuagens não são nem fortemente preferidas, nem fortemente rejeitadas. Os dados que temos sobre as mulheres, na verdade, são bem consistentes, mostrando que os homens realmente não gostam muito de tatuagens. No entanto, houve um estudo em que colocaram tatuagens falsas em mulheres, certo? E elas iam para a praia, às vezes com as tatuagens falsas, às vezes ao natural. E o que eles descobriram foi que, quando estavam com as tatuagens falsas, elas eram abordadas por mais homens. Uma forma de ver isso é como uma preferência revelada. Homens dizem não ligar para tatuagens, mas na prática acham atraentes, certo? Ou pode ser que os homens estejam lidando com um conflito entre atratividade e facilidade de abordagem. Isso é algo que vemos também com a cor do cabelo. Mulheres morenas costumam ser vistas como mais atraentes, apesar de não ser consenso em todos os estudos. Esse é o ponto principal. No entanto, mulheres loiras são abordadas com mais frequência em experimentos. Uau! E pode ser novamente a mesma tensão em que a pessoa fica dividida entre buscar a mulher mais atraente e o medo de rejeição, e pensando assim, uma loira talvez seja menos propensa a me rejeitar, ou uma mulher com tatuagens vai ser, sabe, menos propensa a me rejeitar. Esse tipo de coisa. Há muitos estereótipos sobre tatuagens e promiscuidade, que apesar de serem estereótipos, também têm um fundo de verdade. Pessoas tatuadas são, em média, mais promíscuas? Isso não deveria surpreender tanto. Quem não tem tatuagens provavelmente tem menos chance de ter muitos parceiros sexuais. Isso volta à questão do risco? Sim, provavelmente é a variável de personalidade subjacente que faz você se interessar por isso. Mas também pode ser, e esse é um bom ponto que você está levantando aqui, que as tatuagens podem ser um sinal de sociossexualidade até certo ponto. Onde é como, se você é alguém que quer se envolver em relacionamentos de curto prazo, e agora eu vou escondê-las. Se você é alguém que quer se envolver em relacionamentos de curto prazo, talvez você faça tatuagens para sinalizar aos outros que é isso que você está buscando. Era isso que eu ia perguntar, porque no estudo das tatuagens falsas, que adorei, será que as mulheres com tatuagens falsas são mais abordadas por parecerem mais ousadas e talvez menos propensas a rejeitar? Ela não tem medo de ir contra a corrente. Você vai sair com um cara que acabou de conhecer, certo? Então, se eu for puxar papo com alguém, vou escolher a pessoa com tatuagens. Eu adoraria ver a gente de algum jeito. Um estudo sobre se os homens ainda se aproximariam mais de mulheres com tatuagens se fosse com base em um relacionamento de longo prazo e não só um sim. Então, quando se trata de abordar, contar abordagens, isso é confuso porque talvez eles estejam atrás de algo casual. Exatamente. Certo, agora eu realmente quero passar para o tema do ciúme. Então, me fale sobre ciúme. Quem tem mais tendência a sentir ciúmes, homens ou mulheres? E existe uma diferença no motivo pelo qual sentimos ciúmes e sobre o que sentimos ciúmes? Sim, na verdade existe sim. Estou rindo porque tive uma experiência engraçada de ciúmes hoje, talvez eu compartilhe. Então, uma coisa que vemos é que os homens sentem mais ciúmes de aspectos físicos e as mulheres sentem mais ciúmes de aspectos emocionais e relacionados ao investimento. Você pode explicar o que isso significa? Você disse que eu podia xingar antes. Existe um ditado popular que, tipo, a primeira coisa que um homem diz quando é traído é: você transou com ele? E a primeira coisa que uma mulher diz é: você ama ela? Certo. E, na verdade, existem alguns dados indicando que esse estereótipo realmente é verdadeiro e que há uma diferença aí onde os homens têm mais probabilidade de perguntar: ei, o que aconteceu sexualmente? Enquanto as mulheres geralmente perguntam: o que aconteceu no plano emocional? Então, físico versus emocional. Isso pode ser porque o maior risco do ponto de vista evolutivo da infidelidade para os homens é que eles podem ser, entre aspas, enganados, acabando por criar um filho que não é deles, sem saber. O maior risco para as mulheres é perder o parceiro, geralmente por questões emocionais. Homens e mulheres no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, costumam se incomodar mais com o aspecto sexual. A infidelidade sexual ainda é vista como um problema maior por ambos os sexos. Isso é visto como um problema maior pelos homens, enquanto mulheres consideram a infidelidade emocional menos grave, certo? Faz sentido? Sim, sim. Tive uma experiência engraçada aqui. Sabe como alguns homens sentem ciúmes do que uma mulher veste quando sai à noite?
Isso é um tipo de ciúme físico, certo? É tipo, por que você está vestindo isso? Você está saindo, está mostrando todas essas características físicas. Isso está me deixando com ciúmes. Saindo com amigas, por que a saia está tão curta? É, exatamente. Então, é uma coisa clássica, é uma experiência clássica, é algo que as pessoas veem muito. Hoje experimentei o inverso dessa lógica sexual ao alugar um Mustang conversível. Mac, como você está andando? Minha namorada me manda mensagem e eu mostro. Olha o carro em que estou. Ela logo pergunta, por que você está por aí com esse carro? O que está fazendo? Isso é como o equivalente masculino de eu ir para a balada com decote, dirigir um Mustang conversível pelas ruas de Los Angeles. Então, de novo, é como os aspectos emocionais ou de investimento versus os aspectos físicos. Então a gente vê essa diferença entre os sexos. Não tenho estudo, mas ouvi muitas mulheres dizendo isso, então vou falar. Não sei se você sabe. É engraçado que os homens fiquem estranhos quando as mulheres se arrumam para sair com as amigas. Porque a verdade é que, quando você pergunta para qualquer mulher, para a maioria das mulheres, quando você vai sair, seja em um encontro duplo, em grupo ou numa festa, e você pergunta, para quem você está se arrumando? Você se arruma para suas amigas. É uma competição de status. Faz sentido porque essa competição de status vai resultar em mais atenção de possíveis rivais, pessoas que querem roubar o parceiro. Então, de novo, com o exemplo do Mustang, tipo, eu não estou fazendo isso para atrair ninguém, certo? Faço isso por mim ou talvez para impressionar outros caras, certo? Mas essa competição de status ainda pode gerar atenção. Então, se as mulheres estão... Pode ser que duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo. Pode ser que quando as mulheres saem em grupo, elas estejam meio que tendo sua própria competição de beleza. Tipo, todas querem estar bonitas. Todas querem parecer desejáveis, certo? Isso faz muito sentido. Pode ser algo interno, como querer me sentir bem comigo mesmo. Mas independentemente da intenção, ainda resulta no fato de que se você estiver mais bonito indo para a balada, mais gente dando em cima de pessoas comprometidas vão aparecer. E para um homem, se ele está sentado em casa, ele pode pensar assim, eu não consigo competir com todos esses caras. Então ele quer diminuir o volume de atenção, por assim dizer. Isso é interessante. Posso cutucar um pouco? Sim, claro. Você tem certeza que não tem, nem que sejam uns 2% em que você pensa. Se uma mulher olhar para mim, eu fico bem legal? Olha, você é honesta, e você não precisa responder. Não quero te colocar em uma situação difícil, mas você é bem honesta. Quando me arrumo e noto um cara olhando, sinto-me ótima. Nunca vou agir sobre isso. Amo meu marido mais que tudo. Tipo, eu nunca trairia ele de jeito nenhum. Nunca. Jamais. Jamais. Se ele me traísse, eu iria embora na hora. Nunca revidaria. Isso não faz parte de mim. Tenho 46 anos e quando me arrumo... Se estou em um bar com minha amiga e um cara me observa de cima a baixo, penso, ainda estou com tudo. Sim, ainda estou com tudo, isso é importante. E eu ainda chego em casa e conto para o meu marido. Eu falo assim, cara... Amor, esse cara tentou puxar papo comigo e disse que eu ainda tô com tudo. Mas se um caçador patriótico viesse, nem pensaria em aceitar. E meu marido confia em mim para saber disso. Então, quando eu me visto sexy, é para me sentir melhor comigo mesma. E parte de eu me sentir melhor é quando um cara me olha... eu acho que isso é muito inocente e muito natural. Não acho que isso indique qualquer intenção de infidelidade. Curiosamente, a atenção de quem tenta conquistar parceiros alheios pode servir para melhorar o tratamento no próprio relacionamento. Então eu realmente percebi quando você disse, eu vou para casa e conto pro meu marido. E você pode pensar, como muita gente pensa estrategicamente, tipo, por quê? Por que isso beneficiaria as pessoas? Porque as pessoas fazem isso, certo? Quando as pessoas são paqueradas, costumam contar aos parceiros para mostrar compromisso. Avisam, estive nessa situação, mas não fiz nada. Mas outra coisa é só dizer, olha, só pra avisar, eu ainda estou com tudo. Tipo, só pra avisar, eu ainda tenho um alto valor como parceiro. Então, uma coisa que eu acho que muita gente, ou posso... Desculpa, elas querem provocar ciúmes no parceiro, mas não foi meu caso. Mas, bem, provocar ciúmes, sim, é exatamente um dos mecanismos pelos quais você pode aumentar a percepção do seu próprio valor como parceiro. É como fazer a pessoa sentir ciúmes. Então, uma coisa que muita gente já vivenciou é estar em uma festa ou em um ambiente social. Eu, com certeza, já passei por isso, quando uma pessoa do sexo oposto começa a puxar conversa com você e parece que essa pessoa está demonstrando algum interesse por mim de certa forma. Eu realmente não tenho certeza do que está acontecendo aqui, e você acaba levando a conversa. Aí, poucos segundos depois, o namorado ou o marido dela chega e entra na conversa, e eu fico pensando, o que foi isso? Por que você começou a falar comigo? Agora estou confuso, era só amizade ou o que está rolando? Mas uma coisa que a gente percebe é que as pessoas relatam isso. Que elas deliberadamente provocam ciúmes no parceiro ao buscar flertes. Não digo que você faça isso, mas buscar flerte de outra pessoa. David Buss fala sobre isso no livro dele. Digamos, e ele é um psicólogo evolucionista.
Digamos que você seja um 6, certo? E seu parceiro seja um 7, certo? E vocês estão todos, sabe, em um cenário social. Se você chamar a atenção do 8 e ele vier conversar com você, talvez o 7 olhe e pense, peraí, calculei errado. Talvez você deva estar aqui em cima. E aí eles começam a demonstrar mais interesse, se isso faz sentido. Então as pessoas fazem isso com bastante frequência. Faz sentido. Isso é interessante. Na história que contei, acho que, sem perceber o quão saudável é meu relacionamento com meu marido, pode parecer que só tento deixá-lo com ciúmes. Não, de jeito nenhum. Não digo que seja você, mas entendo por que pensariam isso. Então é interessante ver como certas táticas podem ser insidiosas e realmente deliberadas, enquanto outras coisas, na verdade, aproximam vocês. Então, para mim e para o meu marido, a gente sempre jurou que ia contar a verdade um para o outro. E de novo, agora com 46 anos eu penso, ainda estou com tudo. Quando eu tiver 70 anos, pode acreditar que vou me lembrar das vezes em que os caras deram em cima de mim no bar. E eu realmente me lembro de uma vez em que eu estava com um monte de amigas. Minhas amigas são bonitas. Estávamos no bar quando um cara se aproximou, mas ele não estava no nosso nível. Mas ele veio até nós e algumas das minhas amigas foram bem rudes com ele. E eu fiquei com tanta pena. Quando ele saiu, elas disseram, você acredita que ele tentou dar em cima da gente? Eu disse, meninas, quando tiverem 80 anos, vão querer que alguém ainda as ache atraentes. Vocês têm que valorizar isso. Isso não quer dizer que você precise aceitar ou que seja algo tóxico. Mas eu acho que aquele cara simplesmente teve coragem de atravessar o bar e vir conversar com, 4 mulheres. Isso, a gente deveria aplaudir ele, não diminuir ele. Eu acho que essa é uma perspectiva muito boa. Acho que é uma visão muito saudável de se ter. Uma coisa que estou pensando é que as pessoas, um dos motivos pelos quais seus amigos provavelmente se ofenderam é que todos nós sabemos que as pessoas tendem a se relacionar com pessoas do mesmo nível. Então elas tendem a buscar pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível que elas de modo geral. E isso adiciona uma variável estratégica aqui, onde você pode julgar sua própria atratividade até certo ponto com base no tipo de pessoas que estão se aproximando de você. Se alguém pouco atraente se aproxima, você pensa, espera, isso causa um certo desconforto. É por causa desse tipo de recalibração do valor de parceiro, onde é peraí, eles acham que estão no meu nível, eu estou, certo? Esse tipo de coisa é uma experiência terrível de se ter, mas definitivamente não é algo desconhecido. Então, falando sobre ciúmes, existe algum fator biológico em que o ciúme nos molda de forma diferente? Então, como mulher, muitas vezes, infelizmente, isso parte meu coração. Mas muitas mulheres, quando sentimos ciúmes, achamos que é sobre nós, né? Eu não sou bonita o suficiente. Então, às vezes, a gente joga tudo pra cima da gente. Eu preciso melhorar. Eu tenho que ser uma namorada melhor. Eu tenho que ser uma esposa melhor. Eu tenho que ser mais bonita. A gente coloca tudo em cima da gente. Os homens agem igual quando sentem ciúmes? Já notou como respondemos a isso? Sim, essa é uma forma de proteger a relação, melhorar a aparência até certo ponto, pensando em como se tornar mais atraente. Além da aparência, é sobre se valorizar como parceiro e pensar como ficar tão atraente a ponto de afastar concorrentes. Isso acontece, por exemplo, quando um homem é traído e passa a frequentar muito a academia. Você está certo. Ou quando uma mulher é traída e, começa a ir à academia, muda o estilo ou pinta o cabelo. A gente vê isso quando as pessoas estão basicamente tentando se recalibrar para o cenário competitivo. Isso faz muito sentido porque a gente ouve falar de muitos caras que quando terminam com a namorada, vão pra academia. Eles ficam com ótima aparência. O glow-up do término é clássico e parte disso é tentar se recalibrar conforme os sinais competitivos recebidos. Então esse é um conceito muito simples, mas revela muito sobre o comportamento humano na hora de escolher um parceiro. As pessoas se importam mais com a atração física nos primeiros dias do relacionamento do que depois, certo? Acho que todos nós sabemos disso intuitivamente. Acho que as pessoas acham isso intuitivo. Em um relacionamento longo, o esforço com a aparência é menos importante que o dedicado a outras qualidades, certo? Sobre o começo do relacionamento. Se você termina um relacionamento, então é como se você fosse resetado para aquele estágio inicial do relacionamento, onde você pensa, eu preciso voltar, preciso recalibrar meu valor como parceiro de acordo com as preferências das pessoas com quem estou competindo agora, porque elas só se importam com a minha aparência, já que estão me conhecendo agora. Enquanto que meu ex, ele se importava com a minha personalidade porque esteve comigo por anos, certo? Então, um homem passa por esse grande término e faz isso, ou uma mulher faz o mesmo, é a mesma coisa.
Agora, quanto ao motivo de a atratividade física importar mais nos primeiros dias do que depois, parte disso é porque a atratividade física tem essa vantagem informacional, já que pode ser percebida imediatamente, enquanto traços de personalidade demoram mais para serem percebidos. Acho que a melhor maneira de pensar sobre isso é imaginar que você está procurando um carro para comprar. Faz sentido filtrar primeiro pelos carros que você gosta do visual, já que pode fazer isso de imediato, certo? Enquanto isso, é preciso fazer um test drive para realmente entender se o carro tem os outros aspectos que você deseja. É a mesma coisa com parceiros, onde a aparência deles, até certo ponto, sinaliza a condição que provavelmente eles têm por dentro, certo? É possível, até certo ponto, julgar um livro pela capa, já que pessoas bem cuidadas costumam ter outras vantagens também. Mas também é assim, se você quer alguém que seja bonito e que tenha uma boa personalidade, a boa aparência você consegue filtrar rápido e de forma barata, enquanto filtrar por boa personalidade exige um test drive. Então, por exemplo, se eu quiser um carro novo, eu vou saber que definitivamente vou preferir um Range Rover a um Mini só pelo tamanho e pela aparência dele. E aí, quando eu chego na concessionária da Range Rover, eu olho todas as diferentes opções, sento no carro e faço o test drive. Aí você entra nessa, então é assim que as pessoas também namoram, tipo, eu sei que quero um tipo de pessoa mais ou menos assim, e aí elas filtram bastante por isso. Agora, isso muda quando as pessoas ficam expostas a alguém por tempo suficiente para que a comparação entre o Mini e o Range Rover pare de importar. Então, por exemplo, digamos que por algum motivo você tivesse que pegar emprestado o Mini do seu amigo obrigatoriamente, e aí você acaba dirigindo e pensa, na verdade, eu adoro esse carro. Isso vale para pessoas também, como aquele colega que você achou que não combinava com você, mas acaba convivendo por meses. Eles percebem que a pessoa não é seu tipo à primeira vista, mas gostam da personalidade dela. Isso é comum. Quanto mais tempo se conhece alguém, menos a aparência importa. Interessante. Ok, agora me fale sobre se contentar. Vamos levar essa analogia um pouco mais adiante. Muitas pessoas pensam, esse carro não presta. Quando eu comprei, ele era ótimo. Funcionava bem, estava limpo, rodava suavemente. E agora eu tenho o carro há uns 20 anos e ele faz barulho. Mas sabe de uma coisa? Eu só preciso ir do ponto A ao ponto B. Então tanto faz, não vou comprar um carro novo. Então pense na quantidade de pessoas que acabam se conformando em casamentos e relacionamentos onde não estão felizes. Não é bom para elas, mas simplesmente se acomodam. Isso é interessante. Quero dizer, se acomodar é fundamentalmente uma escolha estratégica, onde é tipo, bom, porque em algum momento você tem que fazer isso, se quiser um parceiro para a vida toda, você tem que parar de procurar depois de certo ponto. E você não tem tempo ilimitado para fazer isso. Então, é meio que um jogo estranho de dança das cadeiras, onde você quer experimentar o suficiente para ter uma boa ideia do que pode conseguir, mas depois quer escolher o melhor, certo? Como humanos costumam ser monogâmicos, isso faz com que, ao se envolver com alguém, você acabe ficando preso, certo? Tipo, você não pode continuar procurando no grau que seria estrategicamente ideal se você for muito jovem. Você acaba numa situação estranha, ou fica com quem tem, ou troca tentando alguém melhor. E eu acho que muita gente acaba numa situação em que pensa, bom, talvez essa pessoa não seja a melhor, mas eu fico com medo de, se eu deixá-la de lado, não conseguir alguém melhor. Então eu acho que se contentar é uma escolha estratégica, tipo, olha, essa pessoa não preenche todas as minhas preferências de parceiro, mas eu acho que ela preenche mais do que a próxima pessoa vai preencher se eu terminar com ela. Também acredito que há a pressão do tempo envolvida, pois, realisticamente, os homens têm um pouco mais de tempo, mas ainda assim é assim para eles. A maioria deles vai querer ter filhos antes de certa idade, vai querer se casar antes de certa idade e vai querer estar em uma certa situação. A maioria dos homens não quer ter o primeiro filho aos 45 anos, certo? Por isso todos acabam correndo contra o tempo. E por isso eu realmente acho que isso provavelmente faz com que aceitar menos se torne mais provável conforme você avança na busca. E na verdade, há algumas evidências disso. Se você fizer um gráfico da idade do primeiro casamento e chance de divórcio, ele lembra uma pista de esqui, certo? Jovens que se casam têm grande chance de divórcio. Apostar no fim do casamento de dois jovens de 21 anos costuma ser lucrativo, pois isso ocorre frequentemente. Conforme envelhecem, chegando aos 24, 25, 26 e 27 anos, a taxa de divórcio cai bastante, até atingir o ponto mais baixo por volta dos 30. Então, pessoas que se casam por volta dos 30 anos, na verdade, têm um risco de divórcio bem baixo. Você pensaria que jovens têm dificuldades no casamento por serem inexperientes e mudarem muito. Eles tomam decisões ruins, o que faz sentido. Eu também cometi muitos erros nessa idade.
Então faz sentido que a taxa de divórcio deles seja alta, e faz sentido que aos 30 seja baixa, mas seguindo essa lógica, você esperaria que continuasse caindo, porque você só pode ficar mais esperto, certo? Aos 31, 32, 33, você vai ficando mais sábio, mas depois a taxa de divórcio para o primeiro casamento após os 30 aumenta novamente. E o motivo que Nicholas Wolfinger, acredito eu, propôs para isso é que basicamente é como um jogo de cadeiras, onde você vai ficando sem lugares, certo? É como se os bons estivessem sendo tirados do mercado, por assim dizer, os bons. E também você acaba sendo colocado sob uma pressão estratégica terrível, onde pensa, meu Deus, tenho 34 anos, não sou casado. O que eu faço agora? Isso pode aumentar o número de pessoas que acabam se conformando, como você disse. Então alguém pode, para colocar em palavras simples, os custos de ter que abrir mão das suas preferências de parceiro devido à pressão do tempo e à falta de opções disponíveis começam a aumentar por volta desse ponto. Enquanto você explicava, pensei em como, aos 30 e poucos anos, sentimos pressão das pessoas perguntando quando vamos casar. Infelizmente, nós mulheres ouvimos isso sempre, principalmente se estamos solteiras aos 35. E aí você sente essa pressão. Talvez você então tome a decisão de conhecer alguém. Tipo, ok, bem... Isso é precipitado. Sim. E então, talvez alguns anos depois, você pensa, Deus, eu entrei nisso porque fiz o que parecia racional. Isso quase certamente faz parte do que está acontecendo. Ok, então eu realmente quero seguir em frente agora. Qual foi a coisa mais surpreendente que você leu em um estudo que realmente te chocou quando se tratou, talvez, da diferença entre homens e mulheres? Essa é uma pergunta muito boa. O mais surpreendente sobre a diferença entre homens e mulheres... O fato é que quase nada na minha área surpreende porque nós somos humanos. Então, se estamos falando sobre o acasalamento humano, seria estranho se nos surpreendêssemos conosco mesmos, certo? Acho que há algumas coisas que achei contraintuitivas. Então, acho que o mais surpreendente é a falta de diferenças entre os sexos nos estudos de preferência revelada. O que você quer dizer com isso? Então, quando você pergunta para as pessoas o quanto elas se importam com a aparência, os homens, de forma muito consistente em várias culturas, dizem que se importam mais com a aparência do que as mulheres ao namorar. E aí, quando você pergunta sobre dinheiro, as mulheres dizem de forma muito consistente que, ao namorar, elas se importam mais com o dinheiro de um homem do que um homem se importa com o dinheiro de uma mulher. E isso é algo muito consistente que as pessoas dizem. Você faz experimentos de speed dating, outros testes românticos ou observa com quem as pessoas realmente ficam. E você descobre que não há tantas diferenças entre os sexos e que tanto homens quanto mulheres se importam bastante com a aparência e se importam com dinheiro mais ou menos na mesma medida, e nem é tanto assim. Isso foi muito surpreendente pra mim porque, socialmente, você pensa que os homens se importam mais com a aparência. Então, fazer estudos e descobrir que na prática é bem parecido, isso é um choque, sim. Isso é chocante. Tem algo que, ao dizer em voz alta, surpreende a maioria? Homens não traem com pessoas menos atraentes, o que sempre surpreende. Mas pra mim, isso não foi tão inesperado. Eu pré-registrei, ou seja, pré-registro é quando você diz qual vai ser o resultado antes do estudo ser realizado. Acho que até anotei no meu pré-registro. Talvez homens traiam com pessoas mais atraentes. Por isso, isso não me surpreendeu tanto. Quando falo com pessoas, elas se surpreendem ao saber que homens traem com pessoas mais atraentes. E eu acho que parte disso é porque as pessoas realmente consolam umas às outras quando são traídas. Então, o que quero dizer, isso é algo desconfortável de dizer, mas é obviamente verdade. Quando alguém é traído, todos dizem, não acredito que fizeram isso. Aquela pessoa é tão feia, olha só pra você. Você é um arraso. Como puderam fazer isso com você? Claro que vão falar isso, né? Ninguém vai dizer, eu entendo porque ele fez isso. Isso é muito sensível. Acho que parte do motivo de as pessoas se surpreenderem com essa descoberta é porque fomos manipulados coletivamente para crer que quem é traído é a boa, bonita, a melhor pessoa. E a pessoa com quem se trai é considerada pior. E, portanto, isso é algo chamado de efeito halo na psicologia, onde, basicamente, pessoas que têm boa aparência e outros traços, todos os traços positivos, acabam sendo associados uns aos outros. Se alguém age como destruidor de lares ou fura-olho, consideramos essa pessoa ruim e a menosprezamos. Mas isso não significa só porque temos esse tipo de associação cultural e social que todos queremos acreditar que a pessoa traída é superior em todos os aspectos. Na teoria não faz sentido, mas na prática não é assim.
Como mulher, se meu marido me traísse, eu gostaria que fosse com alguém bem mais feia do que eu. Isso reforça o que falei sobre levar para o lado pessoal. Será que não sou bonita o bastante? Será que eu preciso, me arrumar mais? Será que eu preciso usar mais maquiagem? Então você acaba levando para o lado pessoal. E é por isso que eu amo essa entrevista. Tipo, eu só quero saber como somos naturalmente. Então, com algo assim, enquanto você falava, eu pensei, na verdade, você está certa. Se meu marido fosse me trair, primeiro, eu simplesmente iria embora. Eu não conversaria com ele. Tipo, literalmente, sem desculpas. Eu estou fora. Minha tendência seria ir no Instagram para descobrir quem é e como ela é. Então, agora sabendo qual é a minha inclinação natural, porque eu sei que isso não é saudável para mim, eu já sei que se isso acontecer, a primeira coisa que vou fazer é garantir que eu não vou olhar o Instagram dela, porque eu sei que isso vai me abalar. Por isso, amo entender o ser humano, pois não julgo. Tudo que você falou, às vezes fazia ressalvas como, isso não será popular, as pessoas podem não gostar de mim. Entendo por que as pessoas se rebelam ao ouvir coisas desconfortáveis. Em vez de discutir o que você disse, quero usar essa informação para saber como posso agir no dia a dia. É por isso que faço esse programa. Tudo se resume à confiança. E enquanto você falava, você apresentou tantos fatos e estudos maravilhosos sobre como os homens são, como as mulheres são. Então, eu amei tudo o que conversamos hoje. Você foi absolutamente incrível. Se as pessoas quiserem conhecer mais do seu mundo, onde elas podem te seguir e acompanhar todo o conteúdo que você está produzindo? Quero responder rapidamente ao que disse. Obrigado pela entrevista. Você foi um ótimo anfitrião. Gostei muito da conversa. Temos a mesma filosofia. Gosto muito de uma frase, não sei de onde vem. Todos os fatos são amigos. Algumas coisas do meu campo são desagradáveis de abordar. Na maioria das vezes, todos sabíamos que era verdade em algum nível. É bom poder dizer, ok, esse é o cenário estratégico. Eu posso ver claramente o que está acontecendo. Como posso lidar com isso de uma forma positiva, certo? E aceitar isso. Em relação a me encontrar, eu faço muitos vídeos sobre esse assunto. Eu diria que, na verdade, sou mais conhecido pelos meus vídeos sobre ciência do que pela minha própria ciência. Então, e é principalmente comunicando a ciência de outras pessoas. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre esse assunto, é só procurar por McMurphy em qualquer rede social. Eu tento postar o máximo que posso e tem muita coisa nesse gênero. Isso é tão legal! Gente, aqui no Mulheres de Impacto, vocês vêm para construir sua confiança. E é por isso que eu amo de paixão abordar a psicologia e a ciência. Eu acho as duas coisas super úteis. Então, gente, se vocês ainda não me seguem, me sigam em Lisa Bilieu. Apertem o botão de se inscrever se ainda não são inscritos. E até a próxima. Sejam as heroínas da própria vida. Paz. Foi ótimo, muito obrigado, gostei bastante. Se você quiser se aprofundar ainda mais em como os homens pensam, então você precisa assistir a este vídeo aqui com o incrível neurocientista Dr. Andrew Huberman. Por favor, nos ajude, mulheres, a finalmente entender os homens com um jogo que estou chamando de O que um homem realmente pensa. O que um homem realmente pensa quando se trata de dedo.